Bom, não é todos os dias que eu tive a sorte de trabalhar com pessoas como estão aqui ao meu lado. Felizmente até consegui trabalhar mais de uma vez com todos eles. Não todos juntos, ou que de resto seria uma excelente ideia a gente fazer isso. Seria uma excelente ideia, seria uma excelente ideia, seria uma excelente ideia, seria uma excelente ideia. E para você seria uma excelente ideia que a gente fizesse uma vez isso. Podemos fazer um curta. Hã? Vamos fazer um curta. Eu produzo. Se não for, devia fazer mais alguma vez. Mas devia fazer mais alguma vez. Nem que seja um curta. Eu uma vez pensei em fazer uma coprodução quando foi o estabelecimento das relações diplomáticas entre Cuba e o Brasil, depois daqueles anos todos. Eu pensei em fazer o estabelecimento das relações diplomáticas e eu pensei fazer um filme entre o Brasil e Cuba. E eu tinha um tema que eu vi que eu achei muito interessante, que era quando a Revolução Cubana ficou independente da Espanha, do século XIX, o pessoal do Rio de Janeiro, está no livro da Valdice Galvão, o pessoal do Rio de Janeiro, em praça pública, homens, mulheres, casais, doaram anéis de casamento para a ajuda da libertação de Cuba. Eu achei isso tão bonito, como é que dois países tão distantes um do outro, mas com tantas semelhanças culturais, tinham, em 1800 e pouco, não é ontem, né? Como já naquele tempo havia uma afetividade entre esses dois países, que eu não sei como se explica isso. Né? Tem, por acaso, por exemplo, as etnias negras são dos mesmos lugares, que a religião umbanda, umbanda mais, o candomblé, exatamente, umbanda não, o candomblé, que é todo com a mesma liturgia, Oxóssi tem os mesmos nomes, todos os santos, Deus, tudo isso. Então, eu queria, mas o quê? Para ser importante, eu queria fazer a coprodução oficial, mas oficial mesmo, com tudo, comando ao figurino, os acordos de coprodução, tudo, mas de um filme de 3 minutos. Não era para fazer um grande filme. Marcar só o tempo aqui. Filme de 3 minutos. Coprodução, primeira coprodução Cuba-Brasil, depois o resto das relações diplomáticas, filme tal, não sei o quê, 3 minutos. Um jornal, só abrindo e dizendo assim, foram doados anéis, não sei o quê, tanto de casamento, pelo povo do Rio de Janeiro, o livro foi só sobre o Rio de Janeiro. E pronto. E o cara, eu sei. Há coisas que têm que ser marcadas, não é importante ser a dimensão da coisa, é marcar o momento, não é? Nós tínhamos feito uma coisa de nem que se fosse uma coprodução entre nós de 3 minutos. Mas é que ele produzia. Evidentemente um plano de sequência, né? Um plano de sequência que começa aqui e acaba lá. Ainda bem que é um plano de sequência, né? Sobe no avião. Um plano. Bom, agora falando sério, agora eu queria Você não muito. estava falando sério? Estou. É aquela frase que o Chico tem na canção dela, desde que nós estamos, não sei o que dizer, agora falando sério. Mas esse filme tem umas proezas técnicas que vale a pena assinalar, né? Tanto sobre o aspecto da fotografia, como o aspecto da cenografia, da arte, como sobre o aspecto da economia, porque assim foi feito. Essa produção foi uma produção extremamente difícil, no levantamento econômico da coisa, nos problemas que temos que até adiar o início do filme por causa de problemas de dinheiro, e saiu o produtor no meio, ficou ele sozinho segurando a barra,
E eu lá brincando de macaquinho, fazendo as minhas piruetas, me divertindo com aquela chuva que chove em todos os planos do filme, mesmo interiores. Mesmo nos interiores tem chuva. Né? Eu tinha que se defender porque eu tinha medo que o cenário desabasse com aquela chuva. Exatamente. E cada vez chegando mais coisas para chover, e goteiras que se faziam, que tinha que iluminar as goteiras. Quer dizer, foi um carnaval, foi um filme, talvez seja um filme, parece engraçado, mas talvez seja o filme mais divertido que eu fiz, né? Porque o brinquedo é o melhor, quanto mais complicado é o brinquedo, melhor, né? Quando é uma coisa muito simples, fica muito engraçado, né? Então, bom, inclusive tem uma história minha pessoal, que eu quero passar a palavra para eles, que eu sempre tive eu tenho um filme do Orson Welles que se chama vou pensar depois eu vou dizer qual é, e que é um filme que tem uma batalha de sombras. Então, eu quando fui fazer esse filme, então, no meio, eu disse assim para o pessoal que eu quero fazer uma batalha de sombras, é homenagem ao filme do Orson Welles. Uma referência. Não, é o Falstaff. Terceiro ano. Tem uma batalha de sombras. Mas tem uma... Espera, deixa eu terminar a história. Porque quando eu fiz isso, e não fiz tanto como eu queria, mas fiz a minha batalha de sombras. E sempre falei, concursos com alunos das coisas, sempre falei dessa batalha de sombras, não sei o quê, em termos de representação do imaginário e de coisas, umas teorias, e um dia, depois de ter feito isso, um dia fui falar citei isso, um dos meus ex-alunos, que disse, mas Rui, eu não me lembro dessa batalha de sombras. Não lembro, mas está lá. Mas onde? Sei lá onde, está no filme. Quer dizer, onde é que estão onde? Eu disse, tá bom, ficou por isso mesmo. Sabe, não tem que ficar, mas aquela pergunta absurda, mas onde é que está o resto? Não me lembro. Aí vi o filme 3 vezes, não tem a batalha de sombras. Eu inventei a vantagem, falei durante 3 décadas sobre essa batalha aos alunos todos que tive, e não tem, é inventada por mim, na minha cabeça maluca, que já que eu não fazia, dei para o Orson Welles fazer. Então é assim. Mas agora eu queria que eles falassem, vocês questionassem o que foi o trabalho deles nesse filme. E podemos começar com você, começou primeiro o trabalho, você podia começar primeiro para contar o que foi conceber esse filme e levantar esse filme. Dá o microfone para ele. Bom, esse filme, para mim, representa uma verdade que eu repito, que para mim é verdade, né? O cinema é inimigo da verdade, né? Mas de que, em primeiro lugar, um filme como esse é um filme inventado, de ficção, radical de ficção, e a gente começou, porque, na verdade, é o seguinte, o que você precisava para esse filme? Você precisava de uma praça, você precisava de uma igreja, um dos lados da praça, e de um casarinho em volta. Basicamente era isso a necessidade. Isso você encontra, não é em cada cidade do Brasil, do mundo, você encontra em cada bairro daqui. Você vai na Penha, tem igreja, tem igreja na Penha, aliás, eu não lembro, Alto Morro, mas não importa. Os outros bairros, você tem uma praça, você tem uma igreja, você tem um casarinho. E nós procuramos, né? Quando começamos a pensar no filme, nós mandamos... Todo Minas, uma parte do Maranhão. Nós procuramos, mandamos dar uma olhada em locação. O sul do Brasil,
Fomos até Lá, Alcântara. Não, em Minas nós fomos. Em Minas, tinha gente procurando no Nordeste, em torno do Maranhão, etc. e tal. Mas algumas coisas ficaram claras para nós. Uma delas era que a arquitetura colonial brasileira não era a cara desse filme, longe de ser. Porque é branca, porque tem as janelinhas azuis, porque o cinema brasileiro, metade do cinema histórico brasileiro foi feito nesse cenário. E aqui, na verdade, era uma cidade perdida, não se sabe onde exatamente, mas mais para o lado da Amazônia, eu diria, mais para o lado do norte. Pertinho de Maputo. Hã? Pertinho de Maputo. E que também não tinha paredes brancas e janelinhas azuis. Era mais madeira que a gente via. E esse foi o partido. Então, quando procuramos e nos frustramos em achar locações, que não serviu, nós partimos para uma solução radical, e aí, na verdade, era mais radical para o Bruno do que para qualquer um de nós, que era de construir uma cidade cenográfica. Não só construir uma cidade cenográfica, como o Rui solicitava, por uma questão de cinematografia, que essa cidade tivesse link direto. Quer dizer, que não fosse uma novela da Globo. Você tem as fachadas lá e corta, você está no interior do palacete, no catete. Não podíamos fazer isso. Não era para fazer isso. Porque nós queríamos que a câmera estivesse dentro do lugar, que você visse o lugar de fora. Até aí morreu Neves, dava para resolver, mas que saísse desse lugar e que se encontrasse nesse povoado. Então, na verdade, esse povoado se tornou obrigatoriamente o que ele já deveria ter sido, a meu ver, desde o princípio. Ou seja, uma ilustração do que a gente achava, de uma visão de uma vila que não existe, que era de ficção, ficcional, aonde depois descobrimos, já com a ajuda do Valtinho, da presença do Valtinho, do próprio Rui, que essa coisa não branca que a gente procurava era, na verdade, uma monocromia, só que era uma monocromia de barro, da cor do barro. Que, aliás, essas coisas rosa, que é um pouco a cor da arquitetura mais sul-americana, mexicana, centro-americana, né? E o que descaracteriza, o que já nos tirava fora do Brasil, digamos assim, ou do Brasil folclórico, ou do Brasil típico, né? Então, isso foi para o começo de conversa. Depois disso, Rui, não vou aqui me estender, porque eu até comentei com algumas pessoas que esse filme, para mim, eu fiz uns 50 longa-metragens, mais ou menos. Esse filme, para mim, é o filme que eu uso para esclarecer com os meus alunos eventuais, eu não sou professor, mas dou uns cursos eventuais, de que a ficção, a geografia que foi criada, ela foi criada a partir de ideias de cinema. Foi criada para ser filmada. Ela não foi criada para ser habitada, não foi criada para ser visitada como parque temático, ela foi criada para ser filmada. Eu tenho recordações do Rui lá no ateliê, nós fizemos uma maquete, usamos como piso na maquete o próprio barro do local, então a gente tinha a cor presente na terra do local.
E me lembro que nós precisávamos distribuir, quer dizer, tudo bem, a igreja tinha o seu local mais ou menos pré-estabelecido. Mas e as outras casas? Onde é que ficava o bar? Onde é que ficava a casa do César Pinheiro? Onde é que ficava a casa do Nestor? Onde é que ficavam as casas? E o que definiu aonde ficavam as casas, eu me lembro do Rui. O Rui é absolutamente detalhista. E então, Cuidado com o que você fala. não, é detalhista a ponto de que, quando para a colocação das casas, os cruzamentos de marcação e os movimentos de câmera eram levados. Isto era o fundamental, isto era o básico. Era uma cidade que foi feita para ser filmada ali. E temos outras locações que utilizamos locações incríveis. Utilizamos a igreja, por exemplo, em Caxias, no interior da igreja, que não foi filmado lá. E as outras, a casa da família, a casa da família Assis, né, da viúva, também foi fora daquela locação. Mas eu acho que, revendo hoje, embora eu tenha ficado um pouco balançado com a projeção, porque eu estava comentando com a Maria que essa coisa do vídeo é traiçoeiro, né? Porque ele destrói os pretos. Neste caso desse filme, é grave, a meu ver, entendeu? Quer dizer, quando você não tem o preto, e fica essa coisa meio cinzenta, eu senti muita falta de contraste. Mas, de qualquer maneira, esse filme, para mim, foi uma experiência absolutamente inédita. Eu acho que não vai se repetir, pelo menos nessa encarnação. Pode ser que se repita na próxima encarnação. E eu acho que eu sei lá, eu tenho a impressão que esse filme ele tem um significado, porque eu diria que este é um filme mais de cinema que eu fiz, de que eu participei. Fiz alguns filmes de cinema, não muitos, né, o que eu chamaria de filme de cinema. E este, para mim, é um filme do começo ao fim, um filme de cinema. Que é uma coisa complexa de fazer, não é simples de fazer. Né? Você está focando você vem da literatura, você vem das imagens sugeridas pela literatura, você passa pelo físico. O Rui uma vez, teve uma aula que eu dei há anos atrás, ele deve se lembrar disso, em Botafogo, e o Rui foi falar sobre o Veneno da Madrugada, se não me engano. Foi falar sobre cinema, mas falou do Veneno da Madrugada. E ele disse que uma das coisas complicadas no cinema, eu vou tentar, não vou falar com a poesia que o Rui usou, né, com uma carga poética que o Rui usou quando formulou, mas mais ou menos que ele queria dizer o seguinte, que no cinema você parte de uma ideia que é abstrata, a ideia em si é abstrata, você coloca aquilo no concreto, que é um roteiro, você tem um roteiro concreto, para que depois você leia o roteiro e numa troca de linguagem ou numa atitude, né, que a gente é obrigado a fazer. O roteiro não é uma obra literária. Para mim, o roteiro nunca passou perto de ser uma obra literária. O roteiro é um roteiro. Né? Mas ele é escrito. E ele é físico. Aí aquilo te sugere imagens, te sugere atmosferas, te sugere coisas que são abstratas de novo. E aí você
quando vai realizar aquilo, você tende a voltar para o concreto. Aí você, nesta volta, nesse retorno para o concreto, é que se dá ou não se dá, muitas vezes não se dá, o milagre do cinema. Né? Que é um milagre. É um milagre, porque você saiu lá de trás, você saiu de uma linguagem, você saiu de uma maneira de falar e de contar as histórias, você concretizou isso porque você quer comunicar isso a uma equipe. Não se faz cinema sozinho, é impossível. É uma das poucas artes que não se faz, sob hipótese alguma, sozinho. E aí, você, para dividir isso, você concretiza num roteiro, num argumento, ou em anotações, ou seja o que for, uma maneira, ou na palavra, dá muito trabalho, né? Você todo dia reunir equipe e falar, olha, escrevi o próximo, você perde um tempo enorme, tem questões práticas, né? Mas, e depois, a partir daí, você divide as ideias de criação cinematográfica. Aí é o cinema falando mais alto. Foi uma lição para mim. Foi um prazer enorme ter conhecido o Rui melhor. Nós tínhamos feito, só para vocês saberem, nós tínhamos feito, o Rui fez teatro. Fez comigo uma peça de autoria do nosso querido e saudoso Nelson Xavier. Trivial Simples. Trivial Simples, com um elenco formado pela Camila Amado, pela minha querida Camila Amado, e o nosso marginal de plantão, o Pereio, que a qualquer momento pode adentrar essa porta, por exemplo. Né? E foi um espetáculo também desconstruído, na medida em que a gente consegue desconstruir. É uma outra linguagem que é o teatro, mas eu já tinha tido o prazer de conhecer o Rui, de trabalhar com ele, né? Porque quando você trabalha nessas coisas, você não dá para ficar dentro da casinha. Se eu me lembro bem, era um cenário todo com jornais. Era um cenário todo com jornais. E tem histórias engraçadíssimas, tanto, quer dizer, o cinema proporciona isso também, né? E o teatro também. Quer dizer, eu vivi a minha vida inteira no cinema e no teatro. Né? E a vida que já não é curta. Então, muitos espetáculos teatrais, cento e tantos espetáculos teatrais, mas o que acompanha o tempo todo a minha biografia, eu tenho 5 filhos. 5, né? 6 netos. São 6 netos, mas são 6 netos. E 6 netos. Mas perdeu. Perdeu a conta? E não me lembro nem porque que eu falei isso, mas isso veio na cabeça. Com 2 filhos, troca o nome das 2. Até hoje. Bom, bom, o que eu acho que eu tinha a dizer disse. E vou devolver aqui para o Rui. E obrigado pela paciência. Deglutir aquela água e vou passar. Se você quiser passar para o intermenciando o debate. Você agora. O Valtinho tem muito mais, né? Vocês estão vendo aí atrás? Complicado. É complicado. Mas por que que... Boa noite, gente. O primeiro que tudo, eu não estou ouvindo, não estão ouvindo? Mas não quer gravar. Ah, tem que gravar? É para ela gravar. Desculpa. Não, primeiro eu devo desculpas ao lado do meu amigo Cavir pela projeção, né? O filme que vocês viram não é o filme. Esse filme, ele... Bom, esse filme, ele... Depois que eu fiz esse filme, eu fiquei... A minha vida ficou muito mais importante
como fotógrafo e como vida. Primeiro, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer um filme com o Rui. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rui, ele sabe de tudo. Totalmente. Ele sabe, se você falar tapete, ele fala desse tapete horas. Se você Há falar, uma história muito engraçada que é falsa até hoje. não é falso. É falsa. Você fala energia nuclear, ele vai ficar horas falando sobre energia nuclear, entendeu? É muito difícil, era muito difícil para mim. Embora a gente tenha se combinado de fazer um filme juntos, de público, no CCBB, ele estava me assistindo a falar, e aí a gente se desafiou, ele me desafiou e eu aceitei o desafio, ele não deve lembrar disso. Não conseguia fazer filme com ele, eu queria fazer, não conseguia. Não, porque era preto e branco, isso é outra história. Bom, então falar de uma coisa que a gente acabou de ver que não é o que é, do ponto de vista do que foi a imagem desse filme, é muito difícil para mim, sabe? Eu vi 10 minutos, cheguei ali por trás, vi 10 minutos, porque 10 minutos dá para não ter um infarto, né? Se for ver 1h e tal que o filme tem, eu infartaria, né? O filme tem um amarelo que aqui nem Não, parece. o filme está verde, né? Não é que o filme está verde, o sistema DVD devia ser eliminado da Terra, né? Nunca devia ter existido. Para Né? projeção, então, Não devia ter existido, porque esse mesmo DVD visto em casa, num monitor, numa televisão de 50 polegadas, já dá para ver. Já dá para também ver. acho. Se tivesse botar, fica melhor se botar aqui né? Uma televisão de 50 polegadas, enfim. Bom, agora eu posso falar mal do filme, mal do meu trabalho, porque eu já pedi desculpa, né? Eu acho que um filme que você faz, o fazer é muito fantástico, porque é uma ilha da fantasia, você se diverte fazendo aquilo, né? Mas o que fica, muitas vezes não está na tela, por exemplo. Uma vez aquela cena que a Rosário não, a menina que trabalha com o padre, como é o nome? Não lembro, isso que Zolda. Não. Aqui Bom, pega os ratos. não me lembro porque Pega os ratos. Sim. tem hora que ela passa na janela e o espaço de tempo reduzido para ela passar provocou uma conversa entre eu e o Rui sobre o tempo que a gente não filmou mais naquela noite. Ficou todo mundo sentado em volta e a gente discutindo sobre o tempo. Coisa que eu gostaria que ele falasse aqui desta questão no tempo desse filme. Tempo narrativo, a flecha do tempo, né? Ele vai até certo ponto, volta para o início, passa daquele ponto e volta para o início. Eu achei que ele falasse isso, porque isso é que compõe um pouco o que o Marcos falou da questão do cinema, né? De praticar o cinema, né? Que eu chamo de praticar o cinema. Comecei a conviver com o Rui e eu sempre procuro entender que filme é aquele, né? E eu deveria ter trazido o meu caderno eu também. para mostrar. Deveria, sabe? Aquele caderno abria de um lado a outro da sala, né? É porque o caderno, quando eu vou conversar com alguém, quando eu estou fotografando, e como eu dirijo também, eu sei que todo diretor, quando vem falar comigo de fotografia, ele vai salvar o mundo com aquele filme. Ele vai mudar a humanidade com o filme. Todo diretor tem isso, eu também. Alguns conseguem mudar. Conheço um. Então, tudo que ele fala eu anoto. Eu anoto. Curioso. Musgo. Eu lembro da palavra musgo que ele falou. Eu vou anotando aquilo. Eu vou anotando. Depois de ler o roteiro, eu me desprego daquilo. Eu leio e compreendo aquilo como uma história, me apaixono ou não por alguns personagens.
fico com raiva de alguns, às vezes nem faço o filme porque eu não gosto de nada daquilo que eu li, né? Isso já aconteceu. E depois eu fecho aquilo e tudo que eu conversei e anotei com ele e o que eu li fica dentro de mim de alguma forma, queira eu ou não. Mas o Rui, eu fui além, eu falei assim, eu tenho que pensar uma coisa com esse filme, e aí encasquetei a coisa da noite. O filme se passa durante a noite, ao entardecer ou amanhecer, e chove. Aí eu lembrei do Guild. Eu fui no Guild. O Guild tem aquela gravura que tem um guarda-chuva, uma sombrinha vermelha. Vermelho. Me lembro que aquilo me estimulou muito. E não é à toa que está ali. E aí, eu conhecia uma mulher que eu copio há muito tempo, chamada Kate Kovic. Uma gravurista polonesa. Alemã, que viveu na Polônia e tal. E aí eu peguei o livro e comecei a folhear aquele livro. Não é essa história, quando alguém fala que o filme foi baseado em Rembrandt, eu não vou ver, porque Rembrandt já tinha feito esse negócio. Então, tem um filme chamado A Moça do Brinco de Pérola, que é um horror, porque é a cópia da obra do Vermeer. Eu não entendo por que fazem isso. Bom, mas eu queria me sentir desafiado por alguma imagem que eu conhecesse para poder chegar perto do Rui. A essa altura, eu já tinha sentado com ele e tinha decupado até a sequência 100, que não terminamos. Eu me lembro que a gente foi até a sequência 100, e este é um filme de plano-sequência, de câmera na mão e de plano-sequência, que tem uma única sequência que tem um plano e contraplano, que é a hora que ele extrai o dente. Muito louco isso. Um único plano e contraplano desse filme. Faz tempo que eu não vejo, mas só tem esse plano e contraplano no filme. O resto é todo plano sequência e na mão. O tripé foi passear nesse filme. Bom, eu peguei as gravuras da Kate Kovic, peguei uns acetatos, preguei em cima das gravuras dela e pintei aonde era branco, na gravura por baixo, na transparência do acetato, eu pintei de amarelo. Imaginando que aquilo podia ser a luz, porque o filme não era preto e branco. Fiz umas 5 ou 6 pranchas, pequenas, assim, tamanho de 21 por 29,7. Colei um durex sobre aquelas gravuras e levei para ele, para mostrar para ele. No primeiro dia do show. Foi na primeira, foi no escritório ainda. Ele olhou aquilo, foi passando, olhou para mim com um charuto na boca. Foi passando, não falou nada comigo, pegou as pranchas e saiu por dentro da produtora, mostrando para as pessoas como ia ser o filme. O nosso filme vai ser assim, gente. E saiu. Figurino, arte, saiu mostrando para todo mundo aquilo. As minhas pernas tremiam assim. E eu saí dali direto para tomar um porre. Porque agora, aí vem o segundo desafio. Agora, como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? Né? Então, daí nasce a ideia de que, como o filme se passa na noite, o filme é amarelo, que não tem aqui, absolutamente amarelo, e preto, ele não é escuro. As pessoas falam, mas o filme é muito escuro. Não, o filme é preto. Há uma diferença muito grande entre o preto e o escuro. Você vê no escuro o preto que nós imprimimos. Aliás, diga-se de passagem, esse filme é feito com película. O que torna a nossa dificuldade de chegar a esse ponto um pouquinho maior. Porque você, no cinema,
quando você filma com película, você lida com uma coisa que você não vê. Você enfia para dentro de uma câmera uma coisa que você não está vendo. Diferente de um monitor na tua frente, que você já pode marcar a luz na hora. Os fotógrafos da TV Globo que trabalham comigo já marcam a luz da cena na hora. Aqui não. Aqui você antes, como é que você preparava uma fotografia? Você preparava dentro da câmera sem ver. Agora você prepara fora da câmera vendo. Um pouquinho diferente, né? Então, e aquelas pessoas que trabalham enfiando a imagem para dentro de uma câmera e ficam preocupados, os bons e os maus. Os bons à toa. Os maus com toda a razão. Compreende? Então, chegar a esse ponto que a gente não viu aqui, foi um processo, não tem filtro, não tem nada. Só tem a luz, os postes quebrados do Marcos, a chuva. Eu vou só falar o negócio da chuva para encerrar, para não ficar chato. Detesto falar o negócio de tecnologia. Mas tem um segredo nesse filme que custou para o Bruno um dinheirinho a mais, mas que foi fundamental para a narrativa do filme. Porque o Rui falava de forma compulsiva das trajetórias dos personagens no pátio. Então, as trajetórias, tudo aquilo significa. O espaço simbólico nesse filme do Rui, ele existe. Esse filme do Rui é um dos últimos filmes que eu fiz que trabalhava com esse tipo de matéria. O cinema de hoje não se trabalha mais com esse tipo de matéria. Não é um filme formalista. E chovia, e todo o plano chove, mesmo dentro de casa, como ele falou. E todo o plano chove, né? E a gente deu sorte, porque o lugar que o Marcos fez a cidade é ao lado de um rio, né? Tirava água do rio, né? Foi o que nos salvou. Se fosse negócio de carro-pipa, eu não teria feito filme de forma nenhuma. Mas aqueles são 8 torres colocadas. Cada uma torre tem uma relação com a trajetória do personagem. Algumas, porque não são 8 personagens com as suas trajetórias, mas algumas e o restante com o resto da cidade. Então, torres de 12 metros, entre 8 e 12 metros de altura. Porque aquilo era um campo de futebol. A cidade foi implantada dentro de um campo de futebol. Em volta era mato alto, uma certa matinha. Então aí a gente escondeu as torres dentro dessa mata, e mesmo enquadrando a torre, você não vê porque é escuro. O contraluz escurece o fundo. Então, quando a gente chovia na cena, acendia aquele contraluz e não esse. Virava para cá, apagava aquele e acendia aquele, o contraluz, para marcar a presença da chuva. Eu tenho isso tudo mapeado, desenhado, guardado, assim, porque eu tenho muito carinho com essa coisa de filmar, né? Então, agora, o que fica é a conversa do tempo que eu tive, que eu vi do Rui. O que fica é ter vivido essa experiência ao lado dele. Eu acho que hoje no Brasil você pode indicar 2 ou 3 artistas, filósofos, pensador, como dizia Ezra Pound, né? Você divide os artistas em 3 categorias, né? O imitador, o mestre e o inventor. O Rui é uma mistura de 2 categorias do Ezra Pound, né? Ele é inventor e mestre. E eu acho que um intelectual da qualidade do Rui, fazendo cinema no Brasil, é uma coisa que ele deveria andar pela cidade só de tapete vermelho. Compreende? Eu, inclusive, não posso falar muito aqui, porque eu me emociono. Eu sou chorão, eu me emociono, entende?
Então, poderia falar de muito mais coisa, negócio da lama, coisa da chuva. Você imaginar que todo o plano, sobretudo na externa, no exterior, fora das casas, eu segurava a câmera, a gente só descobriu a melhor maneira de não molhar a lente que embaçava depois da 3ª semana de filmagem. Até descobrir, até as pessoas que não estavam operando câmera, até descobrir que roupa que usava para não ficar encharcada à noite. Porque eu fui filmado durante a noite, de 5 às 5, todo dia. Então você está aqui e você está ali na emoção do ator, segurando a câmera e está sentindo a água descer pelas costas aqui, entendeu? Curiosamente, só vou dar uma dica, a melhor coisa para você filmar com a câmera na chuva, Cavi, são aquelas sombrinhas que os caras usam no Maracanã, que enfia na cabeça. É a melhor coisa para que aquilo protege a câmera. Mas eu só fui descobrir aquilo na 3ª semana. E quando a gente foi para Buenos Aires, a gente foi empregar a técnica daqui e não deu certo, porque era 2, 3 abaixo de 0 no Tigre. Eu quase morri lá, você lembra? Então é isso, eu acho que vocês podiam perguntar, porque Mas no meio do caminho ainda teve o louco fiquei com medo de enlouquecido você com molhar a câmera. Eu fiz Não, a caminha da câmera. não, a câmera molhava sempre, teve aquele Jeep, inclusive, uma vez o pneu jogou lama na lente, a gente teve que parar tudo, mandou a lente para... Enfim, mas aí são coisas muito técnicas, muito... Vocês fizeram storyboard? Oi? Vocês Não, fizeram storyboard? não, eu não faço filme com storyboard. Eu tive experiência de 3 filmes storyboard, sabe onde eles acabaram? No 2º dia de filmagem, embaixo da cadeira do diretor. Porque não existe storyboard. E as pessoas têm uma ideia de storyboard completamente equivocada. Diz que Fellini fazia storyboard. É uma mentira, isso não existe. Fellini desenhava seus personagens, fazia storyboard. Storyboard, quem trabalha com desenho, quem gosta de desenho, sabe que quando você desenha, a perspectiva ótica, ela não está presente. Porque a sua mão não é capaz de reproduzir uma perspectiva ótica, como é cruel na lente quando ela reproduz, compreende? Então você olha para o desenho, põe a lente e fica andando com a câmera para lá e para cá e não encontra aquilo que está desenhado. Claro, não tem como. Não tem como. Então o storyboard é um limitador. Imagina se trabalhar com storyboard, com o Rui. O storyboard está na cabeça do Rui. Falei pra caramba. Walter, essa Marcos, imagem quer falar com o Marcos. É Marcos? Marcos. Da igreja, no local lá em Caxias. Xerém. Você lembra Caxias. Não. Não é A igreja? O interior da igreja era uma igreja destruída, abandonada, que eu fiquei muito impressionado. Uma das coisas que mais me impressionou é que os ladrões, quer dizer, vandalizaram a igreja e recortaram os rostos dos anjos desta maneira, porque aqui é que estava o ouro, posso falar que ouro. Então, estavam todos decepados, mas não assim. Mas a igreja era O maravilhosa. bairro qual era de Caxias, dessa igreja? Não tem menor. Eu acho que não sabia, quando fui filmar lá já não sabia. Porque eu sou levado, o chofer me deixa na porta e... Pilar, eu acho que é um negócio Pilar. Eu estive com 12 anos, tocava clarinete na banda e teve uma quermesse num lugar chamado Copacabana de Caxias. E tinha uma igreja muito parecida com essa aí. Eu fiquei por essa dúvida. A fachada foi feita. E a outra pergunta é que, como eu toco clarinete, eu vi que grande parte da trilha sonora é solos de clarinete, né? Mas eu não vi aí o nome das músicas, ou era só solo mesmo, assim, do grupo. Não tem, assim, o nome das músicas em solo de clarinete. Entendeu? Quer falar, Rui?
Não, eu não entendo. Quer saber da música, do Você solo? falou que tem da muitos clarinete. solos de clarinete. Se eram músicas ou eram só solos, assim? Se tinha uma coisa improvisada, se tinha uma música já... Não, aquela a música foi composta pelo Guilherme. Guilherme Vaz. Guilherme Vaz. Era meio desconstruída, era meio temas soltos, né? Que não tinha uma conexão, nenhuma pretensão de comporem no seu todo uma coisa orgânica. Era voluntariamente momentâneo, impressionista e só para aquela coisa. O tema do clarinete é porque era o único que tinha uma função diegética, que era da própria história, que vinha da própria história, que o personagem era um clarinetista, um músico e tal. Então, ele era identificado por esse som que fazia parte da historinha que estava sendo contada. O resto era uma música de trilha sonora, não era identificada com a matéria, digamos, do contado da história, era só fora da diegese do filme. Então, não tinha. Era só isso. Eu só vi esse tema que era vinculado ao personagem. Depois só tinha outra coisa que vinculação ao personagem, era a sirene do barco. Então, musicalmente era uma música impressionista, né? Que é bem a característica do Guilherme Vaz, que era do Guilherme Vaz. É uma música de efeitos, quase que uma música de ruídos. Eu fiz um filme, depois disso, um último filme. Não esse que é o filme que não está montado. Um outro que é só com ruídos, fazendo música, só ruídos. Quem faz isso maravilhosamente, o Zeda, né? O Bernardo Zeda faz isso maravilhosamente. Ele faz com objeto, com sons, e faz coisas musicais. Claro, é agressivo, não é uma coisa suave, não, de uma forma geral. Mas ele é capaz de fazer certamente até uma coisa mais suave, se quando é pedido. Essa é ao contrário, essa é uma música feita com um pouco mais agressiva, mas musical, né? E o único tema melódico e mais suave é o clarinete, né? Do personagem. Só isso. Eu faltou só fechar um negócio da Keitkovich, é que quando eu mostrei para ele perguntou quem era. E aí ele não conhecia Keitkovich. Eu quase caí para trás. Não Ele não conhecia Até Keitkovich. hoje não consigo guardar o nome dela. Eu adorei. É incrível isso. Ele sabe de tudo. Isso já foi um gol que eu fiz. Tem um litígio entre nós, até se sabe de tudo. Fala, depois fala. Que tem uma história mal contada. Não, mas você entende. Conta logo. Vai. É? Fala você. Bom, eu já tinha feito com o Rui Opa! Esse é pro Gabriel Garcia Marques. Eu do teu lado conheço. Eu sou sozinho. Já tinha feito com o Rui o Estorvo, então, quando me falou desse filme, na verdade, eu acho que nem sabia que filme era, né? Não tinha lido a Mala Hora. Mas falei, Rui, vamos lá. Porque, na verdade, a convivência com o Rui, que ele estava falando, Marco dele, e que para mim foi a coisa mais importante, foi essa. Convivência com ele, continuar os nossos papos incríveis, de noite até hoje. Começamos em Havana com noites incríveis lá de papo, de projetos, de filme, muitos deles. Contar a produção desse filme, todos os filmes são difíceis de produzir. Captar dinheiro era difícil, continua sendo difícil. Foram ótimas as nossas procuras de locações. Alcântara, cidadezinha maravilhosa. Goiás Velho. Você estava lá em Goiás Velho também? Goiás Velho eu não fui. Ah, o Marcos estava. Diamantina, Várias Tiradentes. cidades de Minas. E acabamos no campo de futebol. Porque para o produtor, a parte divertida é só essa, né? Eles se divertem pra caramba. O Rui falou, eu que nem um macaquinho brincando, o outro desenhando, projetando,
E o produtor sofre, tem que procurar dinheiro, não entrou dinheiro da Petrobras, não entrou aqui, vamos segurar. Caminhão pipa, ainda bem que não tivemos muito, mas a produção foi difícil, como todas as outras, como todos os filmes são difíceis. O bom foi a convivência. Com o Valtinho a gente já tinha trabalhado, né? Com o Marcos também, Xangô, fui antes, né? Com o Valtinho, muitos anos antes, um filme italiano. Né? Isso. É. Tonino Cerri. Então, trabalhar com eles é uma maravilha. Mas esse filme precisou de muita coragem. O Bruno tem um sangue frio incrível. Porque na hora que você diz não existe a locação, porque existiam 300 locações possíveis, mas não tínhamos locação para fazer esse filme. Então, houve uma reunião e os irresponsáveis, que seriam responsáveis, deveriam ser responsáveis pela construção do filme, disseram, não existe, temos de construir. Isso tipicamente é a hora do produtor falar, pô, você está maluco. E você mas não olha, falou. E você falou, vamos construir. Mas olha, a gente sabe que construindo você tem um estúdio, tem tudo sob controle. Né? Então, de uma certa forma, tem Mas não era o que a gente propunha o ar livre, chover em permanência, sem teto. Aí me enganaram um pouco noite. também. Porque aquela Não era cidade, exatamente a mesma coisa, corpo de estúdio, tudo bem, não era bem isso. aquela cidade é feita de compensação. Na verdade, era uma construção cenográfica, incluindo a igreja tinha uma tela grande. Depois pra fala da poder flecha do alcançar- tempo. Que... Para alcançar a altura. Mas as casas todas, que eram todas projetadas para a câmera, eram projetadas para a câmera. E eu reconheço isso revendo o filme, eu tinha na memória muitas dessas coisas, mas a casa que tinha o pombal no fundo, que aqui mal se viu o pombal, e que tem aquele corredor, era uma casa num plano inclinado, e que tinha um corredor de onde uma câmera parada não precisava mexer para poder ver toda a fuga do personagem até o lado de fora, o cavalo e o deslocamento dele. Quer dizer, isto não foi uma coincidência. Ah, que sorte, porra, que cagada que o cara deu, porra, de ter exatamente isso que era maravilhoso. Não foi cagada, foi desenhado. Isto foi desenhado. E como eu disse no começo, e Valtinho reafirmou, as trajetórias, não as construções em si. O Rui, inclusive, insistiu várias vezes nisso. Não estou falando das paredes, mas nós pensamos o tempo todo em cima de uma maquete, que era a reprodução do local onde a gente construiria, nas trajetórias. Então, as casinhas você mexe assim na maquete, né? Essa casa não está boa aqui, vamos... Você fez as casas soltas e foram vendo qual era o melhor localização para cada Exatamente. um. As casas eram soltas e depois, quer dizer, eram soltas o posicionamento das trajetórias definia a localização da casa. E a casa em si, ela tinha de se amoldar ao terreno, que não era um terreno. Tinha um pátio que era um campo de futebol, que tínhamos as balizas, você não viu baliza, né? E depois tivemos uma advertência do IBAMA, de que não podia cortar uma planta. Aí nós falamos, claro, imagina, somos todos ecologistas e guardiões da natureza, e depois metemos o machado numa área que nos dava acesso para que as construções perto do rio, por exemplo, pudessem descer, como essa construção que ficava do lado do rio. Essa construção para a câmera poder não se mexer e ver a ação inteira, que se repetia, era uma das ações que se repetia, né? Então, quer dizer, e o tempo todo a gente ouvia o Rui falando das flechas do tempo. Que isso, então, é uma abstração, não sei nem dizer, eu não vou nem qualificar, mas, em princípio, é uma abstração. Só que é uma abstração que nós estamos filmando. Nós estamos fazendo um filme.
foi uma das experiências mais gratificantes e mais felizes que eu tive no cinema na minha vida. Deixa eu ver. Uma vez eu perdi aí uma hora, sei lá quanto tempo, fazendo uma luz de uma das cenas, de uma das sequências, e ele esperando. E quando terminou, isso eu levei como para a vida, né? Eu levei para a vida. Ficou lá no filme, mas eu levei para a vida. E aí eu fiz, e eu não gosto de coisa bonita, né? Eu não gosto, a fotogenia na fotografia me atrapalha muito. Ela pode advir ela pode ser o devir, não antes, o pressuposto. E eu, quando terminei, aí falei, Rui, tá pronta a luz, vamos ensaiar. Só que eu estou achando a luz muito bonita e tal, interessante e tal, mas eu não sei exatamente por que essa luz. Ele virou para mim e falou assim, a luz, Valtinho, também vem do desejo. Então são essas pequenas coisas que você leva para a vida. Para a vida, não é para o cinema, não é para o próximo filme, isso não existe. Leva para a vida, entendeu? É um poeta que diz uma coisa dessa, sabe, para você. É como o Drummond, que diz, tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Que você lê isso e fica com isso para a vida. Então, esse tipo de coisa é que é transcendente no intelectual aqui do meu lado, entendeu? Agora fala da flecha do tempo aí. Não, só flecha do tempo, não falar coisa nenhuma. Eu vou falar de uma coisa, porque ele falou aqui da coisa... Se ela quer fazer uma pergunta rapidinho, está um tempão para fazer uma pergunta aqui, deixa. Não, só para pegar um gancho rapidinho com a questão que você mencionou da luz, Walter, que eu achei um trabalho maravilhoso de chiaroscuro, assim, né, mas com amarelo, né, que você escolheu. E eu queria saber, assim, qual que foi o maior desafio, porque você mencionou dessa questão do mapeamento, né, e das torres, mas você como é que foi essa não a questão técnica, mas o maior desafio para você é de ver que o personagem fazia o percorrido, né, a trajetória dele, para você poder fazer esse jogo de luzes, né? Então, assim, eu queria entender isso. Bom, a dificuldade que você tem de perguntar é a mesma que eu tenho de responder. Porque é que cada... Imagina fazer. Cada quadro, né? Cada quadro. Esse filme, ele já está no meu processo que eu chamo de enquadradar, e não de enquadrar, entendeu? Eu não enquadro, eu enquadradar. Esse para mim é o verbo que eu inventei para poder entender na minha cabeça o que é que eu preciso para que a câmera enxergue o objeto, né? Na medida que qualquer objeto você nunca o enxerga de todos os lados, tá certo? Mas eu posso te dar um exemplo, você vai compreender rapidinho. Aquela igreja, aquela fachada da igreja, não a igreja que ele filmou no interior, lá em Caxias, a igreja do Marcos, na fachada, aquelas sombras, que é a batalha, a gente multiplica, são as mesmas pessoas correndo na frente da luz. A batalha do filme que ele arma todo mundo para vencer. Aquilo é um refletor que a gente chamava, agora os nomes são diferentes, porque tudo é LED hoje em dia. Era um refletor grande, 2.000 watts, tungstênio no chão, apontando para a igreja. E as pessoas foram colocadas ao lado desse refletor e corria cada um numa direção, até que o último corre na direção e tampa. Aquilo eu vi numa ópera. Eu vi numa ópera que não é cinema. O filme tem momentos de muita coisa teatral. Ele tem um espaço cênico muito teatral. E eu tirei proveito disso, tá certo? Essa coisa da igreja é um refletor, um refletor. Tem um contraluz por trás da igreja para você desenhar a igreja só. Na frente tem um refletor naquela noite, um refletor no chão apontando para a igreja e as pessoas passando na frente do refletor e as sombras vão aumentando como se fosse um batalhão de pessoas do Al-Qaeda, entendeu?
Você precisa entender um exemplo só. Como é que você estava falando aqui? Eu queria saber se a gente ver o filme com esse contraste que vocês estão Tem uma sentindo. cópia no MAN. Tem, né? Olha, Fala aí, meu Deus. você chegou a falar? É porque o humano tá de mudança. Então não tá podendo pegar os filmes lá por enquanto. O Hernani embrulhou tudo, Precisava fazer um tá levando para alternativo outro dessa lugar. cópia. Então a gente está impedido de pegar esses filmes, eu acho que até o meio do ano já está 2 anos assim. Então, infelizmente, a gente só Então consegue. temos que marcar Depois a gente faz sessões. Não vamos fazer. Uma porque sessão. Tem que Esse é o marcar estouro, uma né? sessão. Merece Eu acho que os filmes do Rui, não só o Veneno, mas os filmes do Rui, a gente devia fazer uma campanha para começar a restauração desses filmes. Eu também acho. Entendeu? Eu falei com a Janaína ontem, inclusive eu convidei ela para vir, ela acabou não podendo vir, mas ela falou que a dificuldade de fazer isso é porque cada filme é de uma pessoa diferente. A gente deixou de passar um aqui. Tem filmes que ele nem sabe de quem é o dono atual, produtores que já morreram, então essa dificuldade de conseguir dinheiro, porque não sabe quem é o dono do filme, a dificuldade, ela falou que Tem um rapaz ali que é... mas é uma questão mais assim, burocrática, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Rui, sobre a questão narrativa, né, que o Walter falou sobre as flechas do tempo e tudo mais. A gente assiste muito filme hoje em dia, assim, que quando ele não respeita a cronologia, ele fica arrumando justificativa, né, para por que ele não está respeitando a cronologia. E não existe essa preocupação nesse filme. Eu queria saber se isso foi construído por você, se já tinha uma referência anterior, como é que se deu esse processo narrativo de construção e só uma breve palavrinha sobre a flecha do tempo, se for possível. Olha, é o seguinte, primeiro, tudo que a gente faz já tem alguma coisa antes. Quer dizer, ou pelo menos eu não sei uma coisa que eu tenha feito que parti do zero. Posso até ter partido, mas para mim, não vejo. Eu tenho algum ponto de partida que para mim é um zero falso. Quer dizer, tem alguma coisa. Agora, a questão desse filme parte de um conceito mais amplo. Parte do conceito que eu não tive ao longo da minha vida. Não sei, a partir de um determinado momento, se há uma coisa que não me preocupa, é que se o espectador compreenda a historinha que eu conto. Isso é uma coisa que não me interessa mesmo. A historinha não me interessa. O que me interessa é o que podemos chamar de um subtexto. Tem o filme que passa outro tipo de informações. E essas informações são informações sensoriais para mim. Quer dizer, tem da personagem, esqueci o nome dela, da mulher esqueci o nome, que ela tem, quando ela faz aquele tipo de confissão, daquela atração doentia que tem, não sei o quê, ela no princípio, Rosário, no princípio, ela, no primeiro plano desse, ela está em close, e ela faz um ligeiro encarquilhado de olhos, e depois abre o olho e continua. Aquele encarquilhado de olhos, para mim, é mais do que uma explicação. Só aquele pequeno... Claro que isso não foi marcado. Isso é ela que criou. Isso, se eu pedisse segunda vez, ela não ia fazer. Ia fazer um encarquilhado falso. Não foi aquela coisa mesmo... Quer dizer, eu acho que há uma infinidade de informações que passam dentro de um filme que não é intencional, mas é intencional. O ator tem, o diretor de fotografia tem, mas que ele não equaciona muitas vezes sequer que fez isso, como o cara faz a arte. Ele não equaciona, ele faz porque sente que é bom fazer aquilo. E é esse sentido que está passando de informações mais importantes, que dizer, fulano é primo do outro personagem, aquele não sei o quê, naquele... Eu me preocupo com certos aspectos de passagem da história que têm aqueles pontos de serem entendidos. Há uns pontos que eu acho que têm que ser entendidos. Depois, não me interessa, sinceramente não me interessa. Embora não seja inteiramente verdade o que eu digo, porque se você for observar essa linha lógica dos meus filmes, são profundamente, rigorosamente respeitadas.
mas eu faço eles respeitar. Meu, você não está com a cabeça na bilheteria. Hã? Não está com a cabeça na bilheteria. A cabeça Mas tá é no lugar. impressionante porque essa questão das flechas do tempo, só um parênteses aqui antes de se falar delas, o Marcos falou que de certa forma é um conceito abstrato, mas a gente no decorrer do filme vai sentindo exatamente essa conversa entre as casas. Sobretudo a conversa entre... na última volta que ele vai, o início, e passa pelo ponto por onde já passou. É a última volta e você fecha o filme na cabeça. Sim. Eu me lembro vagamente, porque faz tempo que eu vi. Faz tempo. Só para Eu- completar eu- essa história da flecha. Eu ouvi o filme surdo, porque quando não tem um aparelho de coisa, que ou amplifica muito ou ensurdece tudo. Quando amplifica é pior ainda, é melhor tirar e ficar meio surdo. Houve algumas pessoas, agora frases, chaves, depois eu não ouvi no filme. Então, Outra coisa que tem que comentar aqui, que é extraordinária no filme, é a música, a trilha sonora. Porque quando ela pontua exatamente dentro da narrativa do personagem e dentro da narrativa do tempo. Do tempo em que ele vai e volta, no tempo, né? Então tem que quando bate é parece você metrônomo até. exatamente, exatamente porque o cinema quando se dá, ele entra pelos poros, ele não entra só pela visão, tanto que o cego vê, né? Basta então a música do Guilherme, grande Guilherme. Uma vez eu pedi a ele uma música para botar num filme meu, e aí porra, Guilherme, tal, autorização, não sei o quê, aí ele mandou um papel em branco assinado, para eu botar o que eu quisesse. É uma figura, Guilherme. Guilherme Bosa é uma figura. Eu queria só fazer um comentário, que esse filme foi todo dublado. Tá? Foi todo Com o Rui, na Roda Dublado. Filmes, uma maluquice, Foi, completo um mês e meio a gente dentro do Quase estúdio. toda. Eu me lembro da... E Eu porque até estava aqui chuva hoje, direto. o Roberto estava aqui, foi... Tá. Saiu. Ele não pôde ficar. Ah, não pôde ficar. O Rui ia para a edição de som com o mapa do tempo. E a gente era uma dificuldade para acompanhar onde o tempo virava para cá, que tinha que continuar mais adiante. Aí já não era a primeira leitura, já era a segunda flecha, aí voltava para a primeira, foi uma loucura de editar. Agora tem que dizer por que o filme é dublado. Por causa da Que chuva. chove o tempo todo. Não, Chuva o tempo todo. não é a chuva, você pode até ter Sim, tanto mas que os foi feito interiores, sozinho, né? o Léo fala todos os interiores e não é dublado, tá certo? Não, foi dublado, já Não, mas dublou tudo. nos cenários do mar que tem dublado, havia ruído. Mas teve falas que não dublou, né? Tem, na igreja, por exemplo, aquela fazenda lá de Jacarepaguá. A igreja já é construção, a igreja é possível que Isso que eu não estou seja. falando, na igreja não foi dublado, na fazenda Jacarepaguá não foi dublado, porque não tinha chuva. Agora, mais do que a chuva, tinha um motor. Tinha um motor jogando água. Porque havia uma borracha que chupava a água do rio, jogava numa piscina, e dessa piscina saía uma cacetada de cano, cercando toda a cidade pelo chão, e a bomba metia essa água para poder ir nos pés de chuva. Uma loucura. Vamos fazer uma interpretação mais surrealista com essa Maurício. imagem, que foi o que Maurício. aconteceu. Era o Maurício? Carequinha? É. Maurício. E aí, você tem visto ele? Nunca mais vi. Eu acho que ele está mais careca. Porque esse cara sofreu. O nosso querido Maurício sofreu. Ele fazia o quê? Qual era a Ele função? fazia chuva. Ele fazia chuva. Ele era o produtor da chuva. Então você tinha uma bomba fazendo assim, vai sol, vai sol. Vai água. Agora vai chuva. Aliás, ia primeiro a chuva, porque tinha que acertar a chuva. Outra coisa que eu aprendi no filme, um dia a gente estava lá, depois do jantar e tal, antes de começar, e caiu um toró absurdo, porque Xerém chove todo dia, né? Xerém chove todo dia. E caiu um toró violento e eu olhava para o chão e não via chuva. Eu falei, Rui, vem cá, vê se você vê a chuva no chão. Não tinha chuva. A luta da gente, que você visse que estava chovendo na chuva,
Você só diz que é chuva que está caindo naquele lugar se tiver poça d'água. Se isso for terra, você não vê a chuva cair. Pode A gente botar o chegava no contraluz dia que for. seguinte pra Uma filmar. loucura, você aprende isso com a realidade, com o mundo real na sua frente. Terminava de filmar às Incrível. 5 da manhã e recomeçava mais 5 da tarde. A gente tinha de chegar. E lá no sol, durante o dia, era um sol. Em um dia, todo aquele terreno deformado. Seco e duro. Estava duro. Então nós Seco tínhamos e um duro. trator que passava para alagar de novo, para chover de novo, para a gente poder ver a chuva de novo. Isso foi uma rotina de... Quanto tempo de... Não me lembro quantas semanas. Foram 6 semanas aqui. 6 Eu semanas. acho que mais. 6 ou 7 semanas. Uns 7 ou 8 semanas. É, por aí. Tem 2 pessoas que Por aí é uma perguntaram, grande gente. diferença entre 6 e 8. Não, mas eu acho que foram 7 semanas. Eu luto agora para ter uma semana a Produtor mais. de Hollywood. 7 ou 8. Não, o rapaz lá atrás está horas, depois você, já que ligou Só para para dizer mim. uma coisinha só. E Marcos, você falou que esse filme é um dos poucos filmes de cinema que você fez. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso. O que você considera, não precisa nem citar os outros filmes que você não considera de cinema, mas o que você considera, comparando com outros, esse filme de cinema e outros não tanto? Eu vou tentar te explicar, é complicado explicar isso, né? Uma das Pode todo mundo explicações o responder. Valtinho deu agora. Uma das explicações o Valtinho deu agora. Um filme de cinema, você não lê no cérebro. Você está com o olho aberto, você vê a imagem vai para o cérebro, não sei te explicar como, tem que chamar um neurologista para te explicar, e você então compreende aquela imagem. Isso na descrição consciente da percepção da imagem. Um filme de cinema é um filme que está te contando uma história, está substituindo uma linguagem outra qualquer, porque histórias podem ser contadas através da música, podem ser contadas através da literatura, principalmente, né? Que vem antes do cinema. A literatura veio antes do cinema, não? E eu acho que um filme de cinema é um filme que entra pelo peito, que você compreende pelo peito. Quer dizer, primeiro pelo peito, depois pela cabeça. Ele bate aqui e sobe. Então, isso para mim é um filme de cinema. E o cinema, para mim também, que eu nunca aprendi a fazer cinema. Eu não tive... O meu grande mestre do cinema foi um fotógrafo absolutamente rigoroso, draconiano de rigor, que chama-se Ricardo Aronovitch, que mora em Paris, que trabalhou com o Rui, que fotografou os fuzis, que é uma das fotografias mais espetaculares da história do cinema, a meu ver. E esse cara, eu me lembro que quando cheguei a primeira vez no set, eu era muito garoto, e o responsável do Leon Hirschman me convidou para ir fazer o filme, eu não tinha ideia do que era aquilo. Perguntei para ele, o que eu faço? Ele falou, vai para casa, sai do set, porque o set era na praia. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Ele falou, vai para casa, pega um papel e em cada sequência você coloca as cores óbvias. Quais são as cores óbvias? Se é dia, o céu ou é azul, ou é nublado, ou é cinza. O chão, se é a praia, o piso é a areia, então a cor da areia. Então faça isso com o exercício Isso era uma coisa muito valorizada na época, né? Considerada sofisticadíssima, que é uma coisa chamada tabela de cor, né? Eu nunca dei importância. Eu fiz direção de arte de muitos filmes, inclusive comédias românticas, em que as decorações internas dos interiores eram importantes, o que absolutamente quilômetros de distância desse. Aqui não tinha importância, mas eu nunca dei importância às cores. A minha equipe tem uma equipe maravilhosa, o Lolo faz parte dessa equipe, inclusive, e que na hora que bota a cortina não tem importância, a cor da cortina para mim nunca teve importância nenhuma. As cores das paredes às vezes têm importância em relação à fotografia para você ajudar ou não ajudar. Mas eu acho que o filme de cinema, para mim, é um filme, primeiro,
inteligente. Um filme inteligente, que te instigue, mas que não é um enigma que você vai destrinchar e descobrir. É um enigma sentimental, é uma revelação que você tem. Eu acho que eu tenho, só para encerrar, eu como sou um homem de teatro, basicamente, não me considero um homem de cinema, eu vim do teatro. E eu não sou religioso. Não sou, minha família também não é, mas em suma, conheço pessoas, tenho muitos amigos com uma espiritualidade, como se chama hoje, alta. Eu, por exemplo, entro num templo, numa igreja, eu sinto uma mudança de atmosfera imediatamente. É a arquitetura uma do egrégora, templo. né? Uma egrégora. Não, é uma coisa que entra, eu não sei por que buraco da nossa cabeça ou outro buraco que entra, mas entra e é especial. E o outro lugar onde me dá esse mesmo tipo de sensação, e por isso que isso foi o que me atraiu para esse lugar, é o teatro. Eu entro no teatro, tenho a mesma sensação de quem entra numa igreja, de quem entra numa catedral. E eu acho que o filme de cinema é um filme que é, em primeiro lugar, inteligente. É inteligente porque ele faz você sentir, né? E é um filme que te entra pelo peito. Eu acho que é isso. Só para complementar, eu acho que o filme é aquilo que confirma as certezas. E o cinema é aquilo que você eu vou guardar para dizer de outra forma, mas porra, fugiu um negócio que o Marco estava falando aí. A capa do Alcaide é uma desmistificação daquilo que brilha, que a fotografia proíbe de que brilhe. A Kika, que aliás eu gostaria de citar a Kika aqui como uma pessoa muito importante nesse filme, com a construção dos figurinos. A Kika chegou para mim com duas capas, dois materiais, duas mantas de capa, uma fosca completamente e outra com brilho. E falou: Valtinho, tem isso aqui com brilho, mas eu acho que não pode porque vai brilhar muito e tal. Eu falei assim: você não só vai fazer a capa com essa que brilha, como você ainda vai passar uma baba de quiabo nela para ela brilhar mais ainda. E no filme dá para, até nesse escuro aqui, uma hora eu vi, dá para ver. Então, são essas pequenas coisas que não confirmam as certezas, entendeu? O que eu queria dizer ainda há pouco é que o cinema ele não dá resposta, ele faz perguntas. O filme não se faz, cinema não se faz com planejamento, filme se faz com cinema. E tem um cara aí que fez um filme chamado Um Filme de Cinema, que é sobre isso. Você podia ver, você podia assistir. Eu assisti do Júnior Sandy. É um filme lindo. Você fala uma coisa muito interessante, que filme conta uma narrativa, cinema cria um universo. É um pouco isso, O cinema ele não dá resposta, ele faz perguntas. Compreende? Você sai querendo entender aquilo que você viu, querendo que aquilo... você reflete sobre aquilo que você viu. E o filme, que não é cinema, é filme, ele confirma as certezas que você já tem. Aí você vai lá para se divertir. Um filme de cinema. Um filme de cinema é uma conversa sobre isso. Entendi. Rui, o que é um filme de cinema para você? Para responder isso, vou responder sucinto, porque senão corro risco de virar pretencioso, com teorias e tal. Eu não queria convencer a leitura. Mas, assim, eu há 10 anos, ou 15,
ou sei lá, ouvinte, que eu já não sei quanto a minha vida em décadas, né? São tantas já, que eu pensei que ia morrer aos 50 anos, mas já estou para morrer aos 100 daqui a pouco, então eu já não sei muito essas contagens. Mas há muito tempo que eu leio incessantemente, persistentemente, doentiamente, semiótica, que é a coisa mais árida que tem, é a coisa mais inútil que eu conheço e é a coisa mais fascinante que eu conheço. Quer dizer, eu leio, não é para entender o que a semiótica me conta, é para entender o que é que ela semiótica é, porque até agora eu não sei porque é que eu leio semiótica, entende? Eu leio coisas que não servem para nada. Mas muitas dessas coisas que não servem para nada, eu de vez em quando leio e fico fascinado com uma revelação que eu não sei o que é, porque não me dá nada de concreto, não me vira um instrumento de pensamento para qualquer utilização, não. Uma inutilidade fascinante. Isso é uma coisa fantástica, isso vai me permitir nada. Não chego mais que isso. Bom, e dentro dessa colocação, por exemplo, na semiótica, uma das poucas coisas que eu consegui decantar de conceito é que há um famoso... era preciso falar muito sobre a semiótica e não vale a pena, mas eu vou dizer só o seguinte. A semiótica nasceu da linguística, daqueles são dos signos, nasce da linguística aplicada à linguagem, a linguagem dos signos simbólicos, que são os signos falados e escritos, e desses signos simbólicos que são falados e escritos, a semiótica vai criar o Lacan, já quando entra na fase psicanalítica, vai criar um famoso Noborromiano em 1970, que tem uma coisa fascinante, mas é uma coisa da minha história pessoal, depois que encantar, eu acho uma coisa da história pessoal da Lacan, eu me lembro, não lembro. E que tem esse Noborromiano liga 3 anéis semióticos, que é inseparáveis entre si e têm todos uma área comum. Há um anel, o segundo e o terceiro anel, e tem uma área comum dos 3 anéis. E esses anéis, um é o anel da realidade, o outro é o anel do imaginário e o terceiro é do simbólico. Então, a leitura do imaginário, do real, do imaginário e do simbólico conseguem ser os sistemas perceptivos e interpretativos da semiótica para todo o pensamento semiótico. Isso é a coisa mais resumida que posso dar. Esses três anéis são fascinantes porque eles estão ali para dizer tudo e não dizer nada. Quer dizer, e é isso mesmo, é dizer tudo e não dizer nada. Porque quando junta os 3 anéis, portanto, a totalidade quando atinge o indizível, o que não pode ser dito, é a reunião dos 3 anéis, porque aí é o zero. E eu acho que hoje em dia o cinema, para mim, que é a linguagem, num dos seus expoentes de possibilidade comunicativa, que é como eu vejo o cinema, não é fazendo uma hierarquia desses valores, mas é a possibilidade que tem os signos linguísticos, são todos eles obrigatoriamente, um lado são perceptivos, é perceber através dos sentidos da realidade. E o outro é interpretativo, que é passar para o lado da comunicação. São os 2 grandes eixos, que seria um eixo paradigmático e um eixo... Mas esse já começa a ficar muito rebuscado. Obrigado, parceiro. Gente, vamos fechar? Tá, vamos só acabar essa coisinha, só para poder, porque aí eu fico engasgado, não durmo a noite inteira. Vou ficar a noite inteira sem conseguir dormir. Então, por exemplo, eu descobri uma coisa, eu descobri a meu nível pessoal, não é que tenha sido uma descoberta extraordinária, mas descobri a meu nível pessoal que quando eu descobri que o signo fundamental para
filosofia oriental é justamente o que não é signo para pensamento ocidental. Pensamento ocidental, o branco, o vazio não existe. É coisa... E na filosofia oriental, o vazio é justamente o signo mais totalizante. Tanto que os japoneses e os orientais, já no século XV, XVI, já tinham na regra da pintura básica, a regra da pintura para os japoneses é a maior interpretação do universo e do conhecimento humano, através da pintura. Eles já tinham como regra número 1 que qualquer superfície pintada, 2/3 tinham que ser de vazio. E não preencher nada, não preencher 2/3, quer dizer, 1/3 desenhar e o resto é vazio. Por que esse terço é vazio? E aí é a questão da interpretação dos signos. Enquanto para nós, ocidentais, da semiótica ocidental, considera o vazio como um vazio, os orientais consideram o vazio como o primeiro signo, o maior signo que existe. Por que é o maior signo? Porque o vazio para os orientais, é o signo que liga aos outros signos. Quer dizer, só se encher tudo de signos, esses signos não se comunicam em si, se comunicam mal. Eles precisam de respirar, ter espaço para se comunicarem entre si. Então, porque esse comunicar entre si, levar para fora do quadro, porque tudo é um quadro, para levar para fora do quadro o significado dos signos que estão dentro do quadro, do enquadramento, levar esses signos para fora, é preciso o vazio para levar para fora. Porque esse vazio leva a Deus, ou leva para eles, ou levam ao infinito, quer dizer, precisa se fechar, os signos se atrofiam e se comunicam. É excesso de informação. E eu acho que é isso. Eu cada vez, eu estou fazendo agora os meus filmes, sabe o que eu faço? Que é um conceito primário, mas que me está satisfazendo. Já esse é o segundo filme que eu faço assim. Retirei tudo quanto é objeto de cena. Não tem. A cena aqui, passa aqui, está aqui, fulano, aqui está em cima da mesa, um copo, não sei o que tu bebeu não sei o que, eu faço o plano, e se eu for fazer o plano aí depois, eu tiro tudo, o que é que eu quero mostrar aqui? É um dedalo, de postura. Põe um dedalo, tiro tudo. Continuidade, zero. Faço uma cena com 5 mesas, um sofá, 3 poltronas e um ventilador e não sei quanto. Faço uma cena em que se mostra esses dados. Faço o mesmo plano, em seguida, metade do plano, metade não vejo, desapareceu a mesa, desapareceu o ventilador, desapareceram 2 poltronas, desapareceram. Como? Desapareceram, saíram, não é para ser visto, não é para ser visto, não precisa de falar. Não precisa de diretor de arte. Não preciso, está entendendo? Porque eu acho... Você gira o disco de bronze porque a nossa memória, a nossa atenção... E você obtém o branco. Eu entendo perfeitamente. Porque a nossa memória e atenção, nós não lembramos das coisas quando a gente vive. Eu não vejo. Eu, para mim, não tenho que fazer esforço nenhum, porque eu não vejo. Eu não vejo coisas que não me interessam. Eu, em minha casa, tenho 4 quadros, nunca sei onde é que são os 4 quadros, em que parede é, e nunca sai da mesma parede. Nunca. Eu passo 3 meses trabalhando com o Mário Vargas Llosa, 3 meses, com um retrato enorme dele atrás da cabeça dele, eu sentado na frente, só tinha uma prateleirinha de 10 livros, aquele retrato, ele na mesa com a cadeira dele, eu na minha mesa, o resto não tinha nada. Passei 3 meses, um dia ele disse assim para um amigo dele, esse quadro e tal, está lá no escritório. Ele disse, que quadro que está falando do amigo dele, pintor dele. Levantei, fui no corredor, virei à direita, entrei. Atrás do lugar onde eu sentava todos os dias, das 9 até às 6 da tarde, trabalhando religiosamente,
um retrato deste tamanho que eu nunca tinha visto. Esse olho, quase. Nunca tinha visto, não vejo. O Walter Carvalho acha que não precisa trocar o figurino. Certamente eu vi já. todos os dias, eu vi todos os dias, certamente. Eu vi, eu acho. Mas eu não registro. Agora, antes de fechar, só de fechar, porque eu fiquei agoniado que ela estava querendo fazer uma pergunta há horas. E antes que encerre, eu fui deselegante que o menino atrás estava... Eu ia fazer uma pergunta sobre a montagem, na verdade, até porque é o meu ofício também. Essas idas e vindas, lá, essas flechas do tempo no filme, já estavam assim todas desenhadas no roteiro ou teve alguma brincadeira ali na ilha de montagem com Maí, teve improvisação ou já estava bem milimetricamente desenhado? Que saiba, né? As linhas do tempo A montagem estavam todas... estava bem amarrada ou teve uma brincadeira durante... Eu sempre mudo. Eu sempre mudo. Sempre mudo. Mais que não seja por me sentir mal se não mudar, porque eu nunca considero nada definitivo no ato de criar, entende? E me sinto bem em mudar. E porque eu acho que eu também mudo. Eu quando vejo esses filmes que já são feitos há algum tempo, para mim são outros filmes que eu estou vendo, não estou vendo os mesmos filmes. Eles mudaram também. Eu acredito que eles mudaram. Mudaram na relação comigo. Mudaram. Eles não são os mesmos. Eu não sou o mesmo que vejo, portanto, eles mudam em função do que eu vejo. Então, não é. Eu não considero nada definitivo na coisa da... E principalmente, eu gosto de que as coisas não sejam, que eu não tenha esse sentido de imutabilidade do objeto criado. Eu gosto de pensar que eles mudam. Então, quando eu gosto de pensar que eles mudam, eu mudo certamente a minha maneira de viver, vejo de outra maneira, que faz com que o filme seja, geralmente melhora um pouco. O que eu faço é pior do que o filme se torna. Mas é verdade. E recentemente, eu não sei explicar o que é, mas existe uma teoria, que eu não sei se é uma teoria física e astrológica, de que fala da dobradura do tempo. Quer dizer, existe uma dobradura do tempo que nós desconhecemos, em parte, isso diz a ciência. Isso não é uma cartomante que fala nisso, é a ciência que diz isso. E que esta dobradura pode reduzir a distância, pode modificar a noção do tempo e reduzir as distâncias, ou seja, mudar a noção de espaço também. O nosso Einstein passará a ser história a partir do momento que isso for explicável, né? Tem gente que sabe isso, eu não tenho a menor ideia, mas... O Walter São